Ayrton Senna foi um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, mas nunca foi um semideus, como a maioria dos fãs considera. Presta atenção na minha opinião a respeito disso nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. É um dos mais impressionantes livros a respeito de Ayrton Senna. A Morte de Ayrton Senna. É um livro completo que traz a biografia do Ayrton Senna e principalmente todos os detalhes daquele fatídico acidente que matou um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos. Tudo é minuciosamente descrito, a própria vida do Ayrton Senna foi muito esmiuçada e é a obra definitiva para quem quer saber quem foi Ayrton Senna e o que aconteceu realmente naquele acidente de Imola. Você pode ter essa obra de uma maneira muito simples e com o melhor desconto da internet. Basta que você clique aqui no link abaixo, vá ao site da editora e na hora de finalizar a compra você vai ter um desconto sensacional, o melhor da internet. Então eu recomendo esse livro para que você saiba realmente quem foi Ayrton Senna e o que realmente aconteceu naquele trágico acidente, tá bom? A gente continua com o nosso papo agora. Meu amigo e minha amiga, muita gente fica terrivelmente emocionada com qualquer homenagem que se faça a Ayrton Senna, que foi realmente um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. Qualquer projeção da imagem do Ayrton Senna leva gente crescida e teoricamente adulta às lágrimas e até mesmo ao choro compulsivo. Antes de eu falar a respeito disso, claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você já sabe como faz, vai visitar a nossa novíssima loja que tem os produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, lançamento recente, uma das maiores bandas brasileiras de todos os tempos. As incessantes comparações a respeito de quem foi melhor, né, piloto ou qualquer coisa, só prova o nível de retardamento mental que impera no povo brasileiro de uma maneira quase generalizada. Eu não canso de falar isso. Eu, particularmente, eu nunca consegui entender esse endeusamento que grande parte dos fãs do Ayrton Senna endereçam a ele até hoje. Ele foi, acima de tudo, um ser humano como outro qualquer, só que com uma habilidade extraordinária, espetacular, para pilotar um carro de corrida, né? Fórmula 1. E ele mesmo tomou algumas atitudes em termos de caridade, de filantropia, que todos nós só soubemos disso depois da morte dele por intermédio do Instituto Ayrton Senna, que passou a divulgar algumas das filantropias do Senna e ele mesmo nunca fez alarde disso. Ele mesmo nunca comentou a respeito disso. Então, ponto para ele. Ponto positivo para ele. Agora, perceber que mesmo nos dias atuais, ele não tem, como é que eu vou dizer, ele não tem apenas fãs, mas tem seguidores, tem devotos. Isso é uma insanidade total. Elevar o Ayrton Senna à condição de mito invencível, sabe? E incutir nele algumas virtudes imaginárias, isso é caso de internação psiquiátrica. Alguns anos atrás,
quando eu escrevi um artigo a respeito dele, eu conversei com algumas pessoas que conheceram o Senna e até chegaram a trabalhar próximas a ele. Por isso, eu consegui montar na minha cabeça um pequeno quebra-cabeça a respeito de quem foi o Ayrton Senna realmente. Longe das câmeras, distante de gente sempre disposta a puxar o saco dele, a babar ovo para ele, principalmente gente que muitas vezes não tinha nada a ver com o ambiente profissional. E mesmo dentro do ambiente profissional tinha muito baba-ovo dele na imprensa, aquela coisa toda. É por isso que eu não consigo entender essa santificação, que é algo que eu tenho certeza que o próprio Ayrton Senna detestaria em partes. Já vou explicar. Eu sei que muita gente parou de acompanhar o automobilismo depois que ele morreu naquele acidente pavoroso em Imola, né? O Senna tinha 34 anos na época. E eu entendo os motivos dessas pessoas terem parado de acompanhar. Porque na pista, o Senna foi um dos mais impressionantes pilotos de todos os tempos. Isso é absolutamente inegável. E assistir às corridas das quais ele participava, cara, era certeza de emoção. Principalmente naqueles tempos em que a tecnologia estava abaixo da destreza e da habilidade de você pilotar um carro de Fórmula 1. Que é muito diferente do que acontece hoje. Sabe? O piloto hoje é um cara que fica ali no volante guiando, sabe? E não pilotando, porque tudo é controlado eletronicamente. Você sabe disso. E como sempre acontece com quem tem uma morte trágica, Mamonas Assassinas, John Lennon, Dimebag Darrell, Kurt Cobain e tantos outros, a imagem do Senna, ela acabou sendo construída não por ele mesmo, tá? Mas principalmente por um tipo de mídia que sempre precisou desesperadamente de ídolos heróicos, principalmente aqui no Brasil. E foi exatamente essa necessidade criminosamente oportunista que grudou no Senna uma imensa, como é que eu vou dizer, uma imensa cortina de fumaça ninja em escala planetária, que acabou escondendo e mascarando as próprias qualidades que ele sempre teve. Qualidades e também os defeitos como piloto, assim como aconteceu também com relação à pessoa física, né? Ayrton Senna. Tem a pessoa jurídica, que era o piloto, e a pessoa física, que era o Ayrton Senna. Normal. Alguns dos amigos do Senna e colegas dizem que ele, no fundo, ele curtia um pouco esse frenesi, sabe, dos fãs, desde que ninguém encostasse nele, né? Era tudo tinha que ser feito à distância. Só que eram aqueles que trabalhavam com o Senna que revelam como ele era absurdamente perfeccionista, obcecado em melhorar a performance dele e do carro dele, trabalhando incessantemente com a equipe dele, fazendo modificações dos seus carros e sem medo de meter a mão na graxa. E ele levava isso para as pistas com as suas tomadas de decisões que muitas vezes eram insanas.
quanto ao seu raciocínio fulminante nas ultrapassagens, quase sempre arrojadas demais até mesmo para outros pilotos excepcionais. Assim como acontecia com o Nelson Piquet, né? Embora num menor grau de loucura, né? Porque o Piquet era genialmente maluco dentro das pistas. Era legal ver o Ayrton Senna pilotando. Todo mundo. De outros pilotos a engenheiros das equipes, de mecânicos a donos dessas equipes, cara. Todo mundo admirava o Ayrton Senna por tudo isso. Embora todo mundo também envolvido no circuito da Fórmula 1 também soubesse que ele não era um cara amistoso, né? No dia a dia ali do circuito. Por quê, cara? Porque ele levava a sério, e levava a sério até demais, a insana competitividade que ele tinha. Foi por conta disso que nos anos que antecederam a morte dele, o Senna mudou a ponto de olhar para todo mundo que trabalhava com ele, ou todo mundo do circuito. Ele passou a considerar os pilotos rivais, né, das outras equipes como potenciais inimigos. Cara, era muito doido. E principalmente aqueles pilotos, cara, que tinham status de celebridade também, como o Alain Prost e o próprio Nelson Piquet. Na pista, o Ayrton, ele era tomado por um ódio competitivo tamanho, que a única coisa que importava para ele era vencer as corridas e, obviamente, se tornar campeão de todos os campeonatos todos os anos e, consequentemente, ser considerado o melhor piloto de todos os tempos. E tem muita gente que defende isso. Então, o que acontece, cara? O Senna, ele era um cara, ele se tornou o tempo todo atormentado. É como se ele pilotasse para matar ou para morrer. E acabou acontecendo isso em Imola. Eu lembro, cara, que eu detestava assistir entrevistas do Senna. Porque, como ele se sentia muito diferente e superior aos outros pilotos, muitas vezes, cara, o Senna, ele embarcava nos discursos lotados de baboseira, de autoajuda, sabe? Tipo, que inclusive era isso que ajudava o seu público baba-ovos a ter dele, cara, uma imagem lotada de qualidades épicas, sabe? Que eram aumentadas, cara, toda vez que ele ganhava uma corrida. E aí, espertamente, ele dava a volta pós-vitória, segurando a bandeirinha do Brasil, né? Em um gesto que era falsamente épico, né? Só precisava ser muito burro para acreditar naquela papagaiada. E o público brasileiro comprava esse pacote todo, cara, sem pechinchar, sem pestanejar. Então, o que era um simples grande prêmio se transformava numa epopeia, sabe? Como se como se fosse um combate entre o bem e o mal, né? Sendo que o Senna era o paladino da virtude e os outros pilotos, cara, eram os demônios da infâmia. Sabe? Um negócio sem sentido. E pra piorar ainda mais isso, de vez em quando, cara, o Senna, ele entrava numas de bancar como é que eu vou definir? O místico ungido, sabe? Soltando bobagens do tipo, eu tava correndo em Mônaco e aí eu entrei num túnel e eu viajei para uma outra dimensão, né? Ou que ele tinha num grande prêmio em Suzuka, no Japão, ele tinha, numa das curvas, ele viu Deus. Ou
no meio de uma corrida em Donington, na Inglaterra, no meio de um temporal bíblico, vamos dizer assim, ele tinha recebido ajuda para pilotar o carro diretamente de Deus. Cara, isso era um papo furadíssimo, bicho, que só gente de miolo mole acreditava nessa pataquada. E aí você olhava para o rosto do Ayrton Senna nas transmissões e você via que não tinha felicidade ali, quando ele era focalizado pelas câmeras. Isso pelas câmeras de todo mundo nos autódromos. Sabe qual era a impressão que eu tinha nessas horas, cara? É que o Senna é meio que... ele se envergonhava, sabe? Toda vez que aparecia alguma imagem em fotos, que mostrasse o cara sorridente ao lado da família, dos amigos durante as férias, sabe? Ele meio que tinha vergonha quando isso era publicado. Como se isso demonstrasse algum tipo de fraqueza que poderia ser aproveitada pelos adversários, sabe? Era essa a impressão que eu tinha. E isso se acentuou ainda mais, cara, nos anos que antecederam a morte dele, de 92 até o início de 94. Porque o Senna ele já não tinha carros tão competitivos, né, como antes, e as derrotas se transformaram em frustrações pessoais terríveis para ele. A vida profissional dele passou a ter algumas vitórias mais raras, e isso para um cara como ele era um negócio insuportável, porque ele percebeu, cara, que o extraordinário talento que ele tinha para pilotar não era suficiente. Então, meu amigo, minha amiga, você que é fã baba-ovo do Ayrton Senna, cara, esquece esse papo de que o Senna era um herói, era um mito, era uma lenda. Ele foi sim um piloto extraordinário que venceu muitas corridas e conquistou campeonatos, muitas vezes por conta da sua obstinação. E aí, quando ele morreu daquela forma, em Imola, ele foi alçado à imortalidade na cabeça desses fãs. Assim como aconteceu com muitas personalidades que se foram de uma maneira trágica. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito desse personagem singular que foi o Ayrton Senna. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de visitar a nossa novíssima loja, que tem os produtos maravilhosos, como essa camiseta aqui, ó, uma das grandes bandas da história da música brasileira. E aqui nos comentários, deixa a tua opinião a respeito do Ayrton Senna e principalmente desse endeusamento dele, tá? Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.